A gente lê, por exemplo, no Evangelho de João, do capítulo 7 para frente, aconteceram. Muitas falas de Jesus aconteceram no pátio do átrio do templo. Algumas curas, como a do cego de nascença, aconteceram na entrada, na passagem ali, no movimento. O episódio da mulher adúltera, que vocês lembram, em João 8, aconteceu naquele ambiente ali do templo. Era fora do lugar do templo, mas no pátio externo, que se pretendia apedrejar aquela mulher. Foi também ali no ambiente do templo que Jesus fez aquela fala sobre o bom pastor, em João, no capítulo 10. E quando a gente imagina o ambiente, e que foi no templo, fica muito mais forte ele dizer: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Um mero estender de mão gerava uma total subversão no que ele estava dizendo. O mercenário não cuida das ovelhas, no ambiente onde tudo que se pensava era em coletar dízimos e ofertas para se melhor viver, para se ficar mais rico. O lobo que vem não é de modo algum enfrentado pelo mercenário, porque o mercenário só cuida de si mesmo. Então vem o lobo e destrói as ovelhas. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Foi dito naquele ambiente onde o povo pagava para ter conforto, para ter perdão, para receber sacrifícios e voltava angustiado. Também foi ali no ambiente do templo que aquela narrativa de Lucas, quando o fariseu e o publicano sobem para orar, Jesus observa o processo e diz para os discípulos: olha, vejam ali o que está acontecendo e vejam quem é que vai descer para casa justificado diante de Deus. É o que se jacta de que não é como o outro, ou é aquele que sabe quem é, não gosta de ser quem é e pede a Deus misericórdia para deixar de ser quem tem sido. Quem é que vai descer justificado? E ali também no ambiente do templo, em João, no capítulo 7, explicitamente se diz que no grande dia da festa dos tabernáculos, quando se está findando a festa e os sacerdotes cumpriram aquele ritual de simbolizarem a profecia de Ezequiel sobre as águas purificadoras, Ezequiel disse que haveria um templo do qual fluiriam águas vivas da esquina do altar e que escorreriam pelo santuário, desceriam toda a área do templo, pegariam aqui o cânion da descida do Vale de Cedron, que, se vocês ainda não foram mostrados, já passaram por ele várias vezes e não viram, mas nós vamos vê-lo e ele será indicado com toda a clareza. Desceria por ali, seguiria na direção natural dos vades que descem de Jerusalém na direção de Jericó. Quanto mais se desce, mais se acentua o cânion, mais profundo fica, e aquilo vai descendo e acaba desaguando o fluxo da depressão que começa aqui no alto e que chega até Jericó, encontra o rio Jordão, e do Jordão vai para o Mar Morto. E a profecia de Ezequiel dizia que aquelas águas purificadoras que brotariam do templo do Senhor, aonde quer que passassem, sarariam todas as coisas. Os lugares ermos dariam lugar a oásis, os desertos floresceriam. E chega até ao cúmulo de dizer que o Mar Morto
tornar-se-ia um ambiente absolutamente piscoso, habitável, com uma efervescência enorme de vida. E no grande dia da festa dos tabernáculos, quando aquilo ali foi simbolizado pelo sacerdote, que fazia aquele rito para relembrar aquela profecia e, de certa forma, evocá-la no seu cumprimento, o que acontece é que o sacerdote descia num processional com um cântaro de ouro nas mãos e ia até o poço de Siloé, que está logo ali embaixo. É uma descida, todavia, significativa, principalmente a subida é meio difícil, cansativa, mas eles desciam num processional e coletavam água do poço de Siloé, e que tem milhares de significados históricos e bíblicos. O poço de Siloé, a começar do nome dele, Siloé, que significa aquele que é enviado, de modo que ele fazia alusões a outras coisas no imaginário coletivo do povo de Israel. E quando o sacerdote coletou a água naquele dia, subiu de volta na procissão, ele tinha que ir até o altar do templo e derramar a água, citando a profecia de Ezequiel. E Jesus está parado ali, esperando tudo acontecer. E quando o sacerdote volta e derrama aquela água na esquina do templo, Jesus espera que o rito termine, e mal o rito termina, ele anda até lá e põe-se em pé no altar, na parte mais elevada que dava para o altar, e grita, como diz João 7, em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque como diz a Escritura, e todo mundo sabia do que ele estava falando, de Ezequiel, do seu interior fluirão rios de água viva. E assim dizendo, ele reinterpreta Ezequiel, ele desconstrói a mentalidade templária e concretista de um templo feito de pedras e chama aquilo tudo para uma dimensão de existencialidade e diz duas coisas. Número um é que ele é o templo, ele é o cumprimento da profecia de Ezequiel. É dele que procedem essas fontes de água da vida que curam o resto. É uma cenografia, é um uso geográfico, topográfico, de uma topografia erma e sem vida, e que por onde passam aquelas águas, tudo vai ganhando vida. Ele diz, é de mim que procede isto, eu sou o templo. E diz mais, que aquele que cresce nele, tornar-se-ia igualmente uma fonte a jorrar as mesmas águas de graça e de cura para a vida eterna, mas que brotariam da interioridade. É interessante que durante muitos anos eu li aquela passagem e eu sempre vi Jesus reinterpretando Ezequiel e dizendo, eu sou o templo e você pode ser também, e isso não tem nada a ver com essas paredes. Mas foi só no ano 2000, no meio de muita agonia de alma e de muita perseguição religiosa e evangélica em cima da minha vida, que eu estava escrevendo um livro, tinha terminado o Nefilim, e estava iniciando a sequência dele, o livro Tábuas de Eva, que está publicado, mas a maioria aqui talvez nunca tenha lido, porque ele sofreu algumas interrupções de publicação. E naquele processo de escrever o livro, não sei porquê, numa dada noite, eu resolvi reler a profecia toda de Ezequiel sobre o templo e cheguei a uma conclusão chocante. Que aquilo tudo que está dito em Ezequiel está absolutamente de acordo com a existencialidade que Jesus evocou
para o cumprimento da profecia, ao dizer que era de dentro dele que procederiam as águas, porque ele era o templo. E eu cheguei a essa conclusão que me deixou chocado, fazendo coisas que nem sempre eu costumo fazer, que são cálculos matemáticos. E um olhar assim um pouco mais hermético para o texto. Porque o texto começa dizendo que a entrada dele é uma porta bem pequenininha, que mal dá para entrar no templo. Nós vamos visitar Belém, vocês vão ver lá no templo da Basílica da Natividade, uma porta pequena, por outras razões, lá se explicará. Mas nesse aqui de Ezequiel, que supostamente era um templo para substituir todos os outros templos, a porta é pequena, você entra numa recâmara mínima. Aí quando você entra, ele cresce. Aí tem uma outra portinha de acesso, você passa para ela, ele cresce. Aí há um outro ambiente, um corredor, você entra nele, ele aumenta, ele vai crescendo para dentro de tal maneira que ele era um templo inconstruível, com qualquer material que não seja ou quântico ou de natureza espiritual. Porque ele não cabe, ele não comporta na sua construção nenhuma fisicalidade, nenhum ambiente físico cresce para dentro de si. Só se você fizer um underground. E não é o caso ali. É tudo no plano. E você entra numa caixinha que vai virando uma coisa maior, que vai virando uma coisa maior, que vai virando maior, até que se torna imenso. De modo que até em Ezequiel não se tinha percebido que a construção daquele templo não era humanamente possível. Porque se começa com algo mínimo que vai crescendo para dentro de si. É quase que um crescimento de natureza subatômica. Por isso é que eu disse que só dá para construir com material quântico. Quanto mais você entra no interior da matéria, mais assustadoramente infinita e grandiosa e inspiradora de mundos paralelos ela vai se tornando. Mas no macrocosmos, isso não é possível. Só é possível nesse microcosmos. De modo que, ou, sem que Ezequiel sonhasse, ele estava falando de uma construção de natureza quântica, ou, na realidade, conforme Jesus afirmou, se estava falando de uma construção espiritual, porque é só na dimensão espiritual, onde a quântica serve apenas de um exemplo pífio, é que se cresce, se cresce, se cresce, se cresce para dentro. Não é isto que os profetas dizem, que o Senhor ecoa toda hora na boca dos profetas, com expressões diferentes, mas dizendo a mesma coisa? Quando afirma que os céus dos céus, o macrocosmos, não pode contê-lo. O macrocosmos existe nele, mas não pode contê-lo. Nada pode lhe servir de santuário, porque nada pode contê-lo. Tudo existe nele, tudo nele subsiste. Todavia se diz, Deus falando, eu, no entanto, habito com o quebrantado e contrito de coração. Ou como viria Salomão a dizer, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então ali em João 7, quando Jesus diz isso, está reinterpretando Ezequiel e está dizendo, eu sou esse santuário. E cada um dos que creem em mim também é este santuário. Como mais ainda, ele veio a dizer depois, destruí este santuário e em 3 dias eu o reconstruirei. Vejam como pequenos movimentos gestuais mudam todas as percepções.
Mas como Jesus falou isso diante do grande templo do rei Herodes, ninguém olhou para o que ele estava dizendo. O que ele estava dizendo era: destruí vós este santuário, e em 3 dias eu o reconstruirei. E todo mundo, com um olhar religioso, concretista, midiático, ficava olhando só para as paredes do templo e dizendo: mas como? Nós levamos mais de 40 anos para construir esse grande templo. Como é que, sendo destruído, tu reconstruirás em 3 dias? E até os apóstolos não entenderam a figura de linguagem, porque João diz que eles vieram a compreender de fato o que Jesus tinha dito apenas quando Jesus deu concreção às coisas, ressuscitando de entre os mortos. Aí João diz: então entendemos que ele fazia referência ao santuário do seu corpo. Ora, aqui nas imediações do templo aconteceram as grandes tramas relacionadas à execução de Jesus. Hoje vocês já devem ter passado pela Fortaleza Antônia, não sei se chegaram a entraram na Fortaleza Antônia, viram? Mas ali era um lugar de prisão, o Litóstratos ali embaixo, onde soldados tiraram a sorte, onde ele foi maltratado, aonde Pilatos teria dito: eis o homem, e ele foi levado para ser crucificado. Essa via crucis pela qual a gente anda aqui é fajuta, não é? Vocês sabem disso. Me desculpem os irmãos paraguaios assistindo pela VMV-TV ou aqui, mas é uma via crucis paraguaia, em todos os sentidos. É uma construção, é uma invenção, é uma Aparecida de Jerusalém. Não é para ninguém levar a sério. E é apenas uma nova Jerusalém nordestina trazida para cá. Por isso eu não faço nem questão de ir, nem de mostrar, porque é brincadeira de religiosidade entorpecida. Até porque ninguém sabe o caminho original. Essa cidade foi toda destruída no ano 70. Aqui e ali, você andando pelas ruas, você observa uma pedra original no chão. Mas a média... Me desculpem. A média de aterro é que provavelmente nós estejamos, na média, pisando quase sempre 3 metros acima do chão original, do que costumava ser. Então, nem os caminhos exatos a gente sabe, e muito menos ainda que fosse, a gente estaria andando sobre aterros magníficos, que os milênios acumularam nas destruições, nos entulhos, nas reconstruções e coisas do gênero. Mas as tramas aconteceram no templo e aconteceram num lugar onde nós iremos depois, em Galicanto, na casa do sumo sacerdote, aonde as tramas mais urdidas foram feitas e foram desenvolvidas. De modo que ali, naquelas 2 mesquitas, que tem seu significado para o mundo muçulmano, é o 3º lugar mais santo, mais sagrado, obrigado, querida, do mundo muçulmano, porque se diz que Maomé teria sido assunto aos céus no seu cavalo sagrado daquele lugar, e também porque ali estaria a pedra do Monte Moriá dentro do Domo da Rocha, e justamente por isso, como os islâmicos têm essa convergência histórico-genética para Abraão como seus descendentes, tudo que concerne a Abraão tem um lugar extremamente especial no imaginário religioso dos islâmicos. Mas esquecendo essas mesquitas que ali estão e pensando no ambiente de 2000 anos atrás, na esplanada do templo, muitas das coisas que a gente lê do Evangelho de João, como eu disse, do capítulo 7 em diante, aconteceram ali.
E quando vocês lerem daqui para frente qualquer outra narrativa nos evangelhos que diga estando Jesus ensinando no templo, montem o cenário de novo. Cenário esse que na visita à maquete, da maquete da Jerusalém dos dias de Jesus, a gente fica com ele bem claro na mente para sempre, para não esquecer nunca mais como as coisas se desenvolveram. E essa visita se fará no dia de amanhã, se Deus quiser. De modo que eu estou fazendo essa introdução apenas para ressignificar parte da viagem que vocês fizeram nesta manhã, que eu tenho certeza que receberam muitas instruções, mas algumas delas eu sei que, vindo da minha boca, relacionadamente ao que o Evangelho diz, ganham para muitos de vocês um significado de uma maior densidade de compreensão, até de por onde vocês passaram, no que importa e no que não importa. Tá certo, gente boa? Amém. Então fecha a claquete assim, toco, cortou essa parte, take 2. Aonde nós estamos? Nós estamos em Betesda. A Evangelho de João, capítulo 5. E aqui em Betesda a gente vê como está tudo muito perto. O templo, perto daqui. Fortaleza Antônia, não distante daqui. Acontecimentos diversos dos evangelhos, que às vezes a gente, com a nossa ideia de um Brasil gigantesco, de distâncias enormes, a gente sempre fica pensando em coisas muito maiores, quando na realidade elas foram muito pequenas. E nós estamos aqui nesse ambiente que carregava um imantamento sagrado para os molestiados, enfermos e aflitos que viviam em Jerusalém, especialmente, embora viessem pessoas de outras localidades. O tanque de Betesda, a gente não pode, assim, de uma olhada, visualizá-lo, porque ele foi objeto de muitas construções, sobre construções, por ser um lugar com essa descrição do Novo Testamento, do Evangelho de João, a religião, o cristianismo, erigiu aqui seus lugares sagrados, seus lugares de culto, de modo que é o dom de destruir o que podia ainda estar intacto. Ou se não intacto, com muito mais visibilidade. Mas na hora que vocês forem fazer a visita por dentro, eu espero que vocês recuperem um pouco a ideia que o Novo Testamento dá, dizendo que era um lugar de uma piscina com 5 pavilhões de águas. E que à volta desses 5 pavilhões de águas ficavam toda sorte de doentes, de todo tipo de moléstia e de necessidade. O nome do lugar, Betesda, significa Casa da Misericórdia. Por isso há tantos hospitais com esse nome no mundo inteiro, Betesda, Casa da Misericórdia. Por que o lugar era assim chamado de Casa da Misericórdia? Porque se diz aqui no Evangelho de João que num determinado momento, que não tinha agenda pré-fixada, não tinha data marcada, um anjo descia dos céus, não de maneira visível, de modo que as pessoas pudessem dizer, olha o anjo chegando, olha o anjo. Não, não era assim. A única interpretação que surgia na mente deles de que o anjo estaria ali é porque a água, que não tinha nenhum fluxo corrente que pudesse animá-la com uma intensidade ondulante, de repente ondulava. E aquela ondulação, aquela agitação da água era interpretada como sendo a presença do anjo. E aí o que se creu, o que se passou a crer, não se sabe como é que essa crença foi desenvolvida aqui em Jerusalém, nem exatamente quem foi que a deflagrou, mas a crença era que aquele que pulasse
em primeiro lugar na água, ficaria curado de qualquer mal que tivesse. Vocês vejam como é uma crença bem seletiva, bem religiosa, bem evolutiva, darwiniana, do ponto de vista da sobrevivência do doente mais rápido. Então, quem conseguir chegar antes é curado, e era só um por vez. E aí fila de novo ano que vem. 2014, eu perdi 2013. Fui fazer um xixizinho, tava ali há um tempão. Saí para um xixi, a água agitou, alguém pulou e saiu curado, e eu não. Aí acumula tudo. Isso aqui foi virando um depósito de miseráveis. Não era um lugar legal de estar. Você passava, era gente gemendo para cá, ferida para lá, paralítico acolá, gente com doenças de pele, gente cega, todo tipo de moléstia acumulada num depósito, num almoxarifado de agonias. Era Betesda. Num certo sentido, um lugar patético. Porque se dava a um indivíduo de uma maneira assim capitalistamente selvagem a chance de uma mega-sena. Uma vez por ano. Era o lugar da mega-sena. Era o lugar da loteria do milagre. Muito parecido com o que a gente vê a religião propondo à nossa volta. Nem todo mundo é curado, mas quem é, recebe um microfone e dá um testemunho. E alimenta a esperança de outros 1.000, 2.000 ou milhões. Aqui, no caso, alimentava a esperança de algumas centenas mais, que diziam, não, esse negócio funciona. Porque o fulano agora levanta o braço. Levanta o braço, fulano. Tá curado, fulano, eu tô. Aí todo mundo dizia, vamos ficar. Aí a família vinha visitar, vamos para casa. E o indivíduo dizia, não, Dona Maria, que sofria de artrose, teve o braço curado, ela levanta agora, então o meu reumatismo vai passar. Ano que vem é só esperar. Podem me sustentar aqui. E enquanto sustentavam o doente aqui, sustentavam os que viviam da miséria do lugar também. Os gestores de uma misericórdia miserável. A palavra misericórdia é ter coração pela miséria do outro. Isso significa misericórdia. Mas essa era uma misericórdia tão seletiva que o que se destinava em solidariedade na loteria do milagre a alguém gerava uma multidão de esperançosos, mórbidos, aguardando o dia de uma visitação que não curaria todos, mas curaria apenas aquele que chegasse primeiro por esforços próprios, ou por esperteza, ou por malandragem, ou por oportunismo, ou por mera casualidade de estar mais perto do que da água que se agitou. Portanto, conquanto o Evangelho de João não fale nada sobre o significado desse anjo, apenas descreva qual era a expectativa do povo em relação a essa visita, no meu coração sempre ficou muito claro que isso se tratava de um fenômeno humano, de sugestão, de indução. Estava tudo preparado para que naquele dia, fosse como fosse, por um vento que passasse, por um rodamuinho que acontecesse, por um ciclo qualquer de fenômeno natural relacionado ao vento que movesse a água, a mente de todos já carregava essa expectativa tão profunda da cura, que era muito difícil que alguém, com toda essa expectativa e com toda essa carga acumulada no lugar, com toda essa sugestão, com toda essa indução, com toda essa simbolização, o poder da própria mente não operasse fenômenos milagrosos. É que nós fomos deseducados
quanto ao fato de que a mente humana tem poderes extraordinários. Durante muito tempo era pecado até dizer isso no meio cristão. Pecado. Qualquer poder, qualquer autocura, qualquer milagre, ou era vindo de fora de uma intervenção divina, de qualquer natureza, porque qualquer coisa que se dissesse foi autoprodução, era logo taxada como incredulidade ou como qualquer outra coisa. Mas eu estou para além dessa há muitos anos, estou dizendo isso há décadas, e repeti-lo agora aqui para mim é café com leite. Na minha opinião, o fenômeno que acontecia é este, porque eu não consigo ver o Deus da graça e o Deus da misericórdia criando um depósito de miseráveis, um almoxarifado de desgraçados, com uma categoria tão darwiniana de graça, ou tão lotérica, ou tão casuística, de modo que fosse apenas quem estivesse mais perto, que ali pulasse e fosse curado. Então, a primeira coisa que eu queria lhes dizer, hoje, antes de a gente prosseguir, tem a ver com esse aspecto do que o espírito das expectativas religiosas magificadas, pervadidas e penetradas por induções e por sugestões, pode causar. Não cura a todos, mas cura alguns, ou alguém. E a cura desse alguém é o alimento esperançoso, alienado dos outros que continuam ano após ano esperando a mesma coisa de um Deus estranhamente perverso e seletivo. Porque tendo graça para derramar sobre tantos, elege um critério tão esquisito de cura divina para atender à necessidade humana. Não era o mais carente, nem era o que tinha mais fé, era apenas um oportunista. Foi passando, ai, pau, pulou, peguei, é meu. Isso não parece com nada, em nada, com o Deus que é amor, com o Deus de Jesus, com o Deus da palavra, com o Deus da graça, com o Deus da misericórdia, com o Deus da bondade que olha para o aflito e contrito de coração e que ouve orações e não estabelece mecânicas misticistas de milagre. Porque o que se tinha em Betesda era uma mecânica misticista e não uma mística de graça. Só uma mecânica misticista no depósito humano das infelicidades. Aí Jesus chega aqui. Aí você pergunta, então por que ele não chegou e não curou logo a todo mundo assim? Passou a mão assim. Bene Jesus. E todo mundo se levantou. Porque ele foi exatamente diante de um homem que era campeão de espera aqui no lugar. O cara estava aqui há 38 anos. 38 anos. Quem tem menos de 38 anos aqui? Olha aí. Fernando ainda não tinha chegado lá. Quem mais? Você ainda tem que viver muito tempo, Camila, para chegar na idade do cara. 38 anos. Era quase uma geração bíblica, 40 anos esperando ali. O cara tinha assistido o templo ser construído ali, esperando. E é para esse indivíduo, com categorias de leitura do coração dele, que nos fogem à percepção, que Jesus vai, a ele se dirige. E lhe faz aquela pergunta idiota, absurda, aparentemente. Tu queres ser curado? Você é um cara que está há 38 anos aqui, não se perguntaria um negócio desse, né? Você escuta, o que o senhor acha que eu estou fazendo aqui esse tempo todo? É porque eu adoro ficar doente, eu adoro ser paralítico, é uma bênção. E eu gosto da companhia da miséria, da desgraça, gosto da frustração.
Fiquei assim com um sentimento mórbido na agonia. Mas é isso mesmo. Porque quando você vive dessas expectativas mecânicas e misticistas, dessas curas que a religião, cheia de misticismo e sem a mística da graça genuína e verdadeira, produz, o cara acaba ficando doente da sua própria enfermidade. E além da enfermidade de uma paralisia, ele contrai outras doenças. Ele contrai uma doença psicológica de morbidez. Ele desenvolve uma atitude psicológica de autoimagem esmagada. Todo mundo vai menos eu. Todo mundo consegue, eu não. Sempre tem gente que chega primeiro do que eu. Ele fica doente do convívio. Desenvolve-se uma codependência. Depois de um tempo gera-se uma confraria. A confraria dos mais mal sucedidos. A minha intimidade aqui não é com ninguém que chegou ontem e recebeu o benefício amanhã. Esse desgraçado eu não quero nem ver. Agora, irmão querido, companheiro de 33 anos, eu só estava aqui 5 anos antes de você, mas você está aqui comigo, ó. Vai se gerando essa fraternidade dos agônicos, dos aflitos, essa solidariedade dos gemidos. E não é uma solidariedade de cura, é uma identificação mórbida. Apenas isto. Como a gente vê acontecer. E na religião é muito comum. Você vê uma pessoa, às vezes, naquele mesmo estado e ela não procura nenhum outro socorro. Se você disser, você precisa de um médico, ela diz, eu te repreendo em nome de Deus. É a abominação que você falou. Qualquer sugestão que você traga é contra a fé. Porque fé para ela agora é aguentar até não poder mais. No lugar da sua desgraça. E qualquer coisa que seja contrária a isso é heresia, é apostasia, é negação da fé. Ainda existem aqueles que dizem, se você fizer diferente, perdeu a esperança. Perdeu a fé, fica aí agonizando que o teu dia vai chegar. O teu dia vai chegar. E a pessoa vai ficando, ou vocês não conhecem milhares de pessoas nesse estado. Mas esse estado é mais sutil. Aqui ele é grotesco, ele é bizarro. Mas na experiência não betesdiana, não concreta, na experiência psicológica existencial, esse tipo de doença acomete a maioria das pessoas. Que tem uma infinidade de coisas, de enfermidades na gente, das quais nós ficamos doentes e fomos desenvolvendo doenças cada vez mais prolíferas e sofisticadas a partir de uma enfermidade original, que agora já gerou subprodutos dela mesma. Na mente, no coração, nos relacionamentos, nos vínculos, nas escolhas, nos amaziamentos, nas fraternidades, nas coisas que a gente vai escolhendo e do jeito que a gente vai se tornando. Doente da enfermidade, enfermo das muitas doenças, de uma enfermidade que gerou muitas doenças e de muitas doenças que retroalimentam para sempre a enfermidade. Daí, Jesus ter perguntado, tu queres ser curado? Se a única coisa, de fato, lógica, do ponto de vista espiritual, de quem tem consciência de como dor vicia, de como doença vicia, de como fraqueza passa a ser um tema da vida, de como certas dependências se transformam no nosso assunto existencial, sem o qual a gente desaprende a viver. Se, portanto, esta pergunta, tu queres ser curado, a pergunta mais própria e mais pertinente a se fazer. A grande maioria dos doentes que se cronificam nas suas enfermidades
depois de um tempo, já não sabem viver sem elas. Não sabem mesmo. Aquilo é o assunto deles. Você chega na casa, como é que vai, fulano? Você está bem? Ah, não. Você agora não me deixa. Aí te conta aquela história inteira. Aí chega um outro e diz, e aí, fulano? Ai. Aí conta de novo aquela história toda. Essa também é uma das razões pelas quais eu detesto ficar dizendo para as pessoas que eu estou doente, porque eu fico cansado de ter que contar aquela história, porque graças a Deus eu não sofro dessa doença de gostar e nem de ter pena de mim. Porque esse estado gera uma das enfermidades piores que podem acometer o ser humano, que é a autopiedade, a autocomiseração. É ter um coração que fica comiserado, que tem misericórdia de si mesmo e gera uma miséria crônica no ser. Hoje de manhã o Hugo me telefonou lá no quarto cedo, acordou até a mim e a Adriana, que fomos dormir tarde, entupidos. Aí eu atendi o telefone, alô? Eu estava bem pior do que eu estou agora estou me sentindo muito bem. Aí ele falou, como estás, amigo? Eu falei, ótimo. Aí ele falou, com essa voz? Eu digo, é a voz. Eu não sou a voz. Eu sou eu. Eu sou um espírito que está contingencialmente com um corpo debilitado. Mas eu estou ótimo. Muito bem. Meu corpo que se vire, eu estou bem, eu vou carregando ele, eu sou maior do que ele. E no dia que ele cansar e disser, eu não vou mais contigo a lugar nenhum, eu sigo. Esse bicho não me para, e eu não tenho que ficar com pena dele. Ele tem que me servir, e quando não me servir mais, meu Deus, eu vou. E vou para uma dimensão melhor, para um estado maior. Pois bem, perguntar tu queres ser curado é o que qualquer psicologia saudável ensina, é o que qualquer medicina objetiva ensina, é o que qualquer compreensão da natureza humana ensina, porque se você não quiser ficar curado, os remédios não lhe curam. Quando você quer ficar curado, placebos curam você. Quando você não quer ficar curado, os melhores remédios não conseguem fazer um estupro de saúde em você. Você já viu um cara que não quer ficar curado mesmo? Recebendo as melhores medicinas e ele dizendo, desgraçados, estão me curando, eu estou ficando dia a dia melhor, que horroroso. Não consegue. 85% do que nos acomete é produzido pela nossa psique. É psicossomático. Se eu não quiser ficar, eu não ficarei. A melhor medicina me será um paliativo que logo, logo eu superarei com a minha construção mental negativa que me adoecerá daquilo ou de outra coisa. Porque o estado enfermiço, curado de algo, desenvolve outra enfermidade para poder ter o tema do dia, para poder ter o álibi da preguiça, o álibi da dependência, o álibi da misericórdia, o álibi da pena, ou de qualquer outra natureza. De modo que, independentemente de Betesda, tem uma Betesda de miserabilidade instalada dentro de cada um de nós, se a gente não tomar cuidado. E ela cresce com uma rapidez extraordinária, e a gente vai perdendo vida. Vai perdendo anos. Depois você se dá conta, está há 38 anos num estado miserável. E ainda que você diga o tempo todo, ai Senhor, tudo que eu quero é a tua cura. Mas é mentira. Você não quer cura. Você não saberia o que fazer de você saudável. Você ia ter que ajudar a carregar o banco. Doente não. Eu fui pegar o banco aqui, já chegaram 3. Deixa, pastor. Aí o cara, então vai, irmão.
Mas você todo saudável? Você tem que pegar o banco, carregar o piano, lavar a louça, empurrar o carro. Alguém vai dizer, segura aí, você tem que segurar. Agora, doente, você só aconselha. Aconselho, se eu pudesse eu te ajudaria, é uma pena que eu não posso, mas olha, o melhor modo de pegar é aquele canto ali, tá legal? Aí vai, como a maioria vai vivendo, é um estado de um conforto mórbido, vampiresco, horroroso, mas que está presente na maioria de nós, numa área ou noutra área da vida está presente. Às vezes está nos relacionamentos afetivos, por exemplo. Tem muita mulher de Betesda por aí, muito homem de Betesda por aí, que fica dizendo, esse ano não deu, mas ano que vem, quando o anjo agitar, aí ficam esperando uma agitação, aí passa uma agitação, aí vão, só para se danar, porque na realidade não querem pensar com as categorias que os faria fazerem uma escolha de vida. Querem apenas uma loteria e vão perdendo vida, perdendo tempo, perdendo vida e sempre criando alegações. Não deu certo porque não era a minha vez, porque o cara não era aquele. Vão sempre criando alegações. Quem está de fora olha e diz, meu Deus, mas é óbvio que não era, não era. Mas não adianta. A pessoa precisa andar no seu auto-engano, não sabe viver sem a temática da sua própria enfermidade, da sua incompletude. A sua incompletude a completa morbidamente na existência. Tu queres ser curado? Em qualquer área da vida. Qualquer área da vida. Às vezes a gente tem algumas enfermidades que são tão atávicas já, que a gente diz, eu sou assim. E a gente desenvolve filosofias, argumentos, defesas, desculpas. O cara vai do gene, do DNA, a qualquer construção abstrata só para justificar. O mundo inteiro está errado, eu estou certo na minha deficiência. Mas é um processo de uma sutileza, de uma penetrabilidade, de um poder metástico, muito para além do que a gente possa conceber. Porque a nossa mente sofre desse mal. Daí vem Jesus e diz, tu queres ser curado? Tu. Eu espero que nesse momento a gente esqueça o cenário de Betesda e a gente olhe para a Betesda interior do nosso coração, faça as viagens mais diversas que o Espírito de Deus nos conduz a fazer para que nos enxerguemos. Porque a pergunta é só essa, tu queres ser curado? Aí o homem deu a famosa desculpa, né? Jesus não perguntou a ele, escuta, é difícil ser curado? Me conta a saga das tuas frustrações. Jesus fez uma pergunta simples, tu queres ser curado? Aí o homem diz, Senhor, toda vez que o anjo move a água, alguém pula na minha frente. Eu não consigo. Infelizmente para mim não tem dado. São aquelas fidelidades à esperança mórbida, que não é esperança, que é apenas uma desesperança apelidada de esperança, apenas pela perseverança mórbida no estado em que se permitiu ficar e dali não sair. Aí vem a desculpa. Eu não consigo, eu não chego antes. Todo mundo chega antes de mim. Olha aqui. Olhem bem para cá. Jesus olha para o homem e diz a ele, depois que ele dá essa resposta, levanta, toma o teu leito e anda. O cara era um paralítico.
Tudo que o paralítico não conseguia fazer era se levantar. Jesus reconstrói um padrão mental de saúde para o indivíduo que só se via arrastando, andando como um sapo por aí, surfando de bunda no chão. Levanta, antropos, põe-te em pé. Aí dá uma tarefa para o cara. Não só põe-te em pé, mas toma teu leito, arruma essa cama, varre essa casa. Ajuda a ti mesmo. Toma teu leito. E constrói para ele um caminho. Anda. Parece que essas palavras de Jesus são apenas retóricas, mas na realidade a cura aconteceu meramente por essa palavra. Levanta-te. Aí o cara acordou da possibilidade de que ele não estava preso ao tanque, que ele não era escravo do anjo, que ele não precisava da rosa ungida, nem da água fluidificada, nem de nada disso, que ele não estava preso a pedras de toques. Há um imperativo superior dizendo: levanta-te. Um padrão de ser é reerguido, há uma reconstrução dentro dele. Toma teu leito. E aí ele se viu subitamente em pé, enrolando o leito dele, a esteira dele, botando nas costas, e Jesus dizendo: anda. E o cara voltando para casa, para a vida, andando com as pedras, sem sair assim. Deixa eu ver se eu consigo. Não, andando, anda, cara. Anda. Você pode andar em pé e pode carregar coisas, pode ajudar na vida, pode começar ajudando a você mesmo. E o texto aqui de João 5 diz: então o homem se viu curado. Isso é interessante, de que antes dele se botar em pé, ele se viu curado. A gente tem que se ver curado. Como é você saudável? Como é você sem essas manias? Como é você sem essas idiosincrasias? Como é você sem esses ataviamentos aos quais você chama de minha natureza, meu jeito, meu modo de ser e de tudo mais? Como é você diferente desse karma autoimposto? Como é você sem ser um membro de Betesda? Desta casa da misericórdia miserável, dessa casa da cura em conta-gotas, dessa casa onde tudo acontece num varejo tão pequeno que nunca há um atacado da bondade de Deus na vida de ninguém. Como é você curado? Você já se viu curado? Você já se viu curado? Você já imaginou como você poderia ser? Sem toda essa doença a qual você se pregou e a ela se grudou, e que você chama de meu traço de personalidade, que você chama de meu modo de ser, e que nada mais é do que a sua enfermidade batizada de personalidade, de caráter e de natureza sua, quando não é. O homem se viu curado. Você consegue fazer esse exercício hoje? Se vê curado? Primeiro, identifique quais são a multiplicidade, o panteão desses cultos à enfermidade interior que você nutre. Segundo lugar, você pode permitir que o Espírito Santo faça você se ver quem você pode ser inteiro em Deus. Você pode se ver amando. Você pode se ver perdoando. Tem gente que me diz: não, ó, tudo, menos isso, tá? O
cara já botou um limite para a graça de Deus, ó, tudo, mas perdão não, tá? Ou eu perdoaria um bocado de gente. Esse aqui jamais, tá? Esse aí está doente e assumiu sua doença e acha que tem uma concessão para adoecer em pedaços. Você já se viu pai? Tem gente que diz, tem homem que me diz, eu até faço filho, eu só não consigo ser pai. Aí parece que tem uma legião dentro dele. Não, tem uma enfermidade que desenvolveu muitas doenças dentro de você, mas se você quiser se ver pai, você pode se tornar pai, meu irmão. Você consegue se ver mãe? Tem muita mãe capaz de parir, muita mulher capaz de parir, mas diz, eu não tenho poder da maternidade dentro de mim. Não, você não quis. Por seu egoísmo, por seus medos, por suas covardias, por seus confortos, você não quis, porque a palavra de Deus nos diz que a maternidade é uma graça divina pela qual a natureza humana é preservada, a natureza feminina é preservada, a mulher é preservada na sua missão de mãe, preserva a sua feminilidade, preserva o seu amor, preserva a sua capacidade de candura, de inclusividade, alarga, aumenta. Dentro de todos nós tem esse potencial, a gente quer ou a gente não quer. A gente não foi educado nele e assumiu que ele não é possível em nós e daí carnificou-se nisso. Mas se nós quisermos, tudo é possível ao que crê. Tudo. Tudo é possível. Amém. Tudo. Qualquer coisa. Amém. Tudo. Se é possível por poderes da mente, imagina só por intervenção de Deus, combinada com uma vontade humana de ser. Tu queres ser curado? E o homem se viu curado. E diz o texto, imediatamente pôs-se em pé e passou a andar. E aquele dia era sábado. Hoje é quinta, né? É quinta? É, viu, Daniel? Hoje é quinta. Ontem ele me garantiu que que ontem era quinta, mas não, ontem era quarta. Mas sábado vocês não estarão aqui para experimentar aquele elevador lá do Hotel Dan. Eu vou estar lá com a Adriana e a Bruna, como em muitas outras vezes, e o bicho vai parando, andar por andar, e você tem que esperar, porque existe uma espécie de shabat miserável na gente, que o cara não quer levantar a mão nem para apertar o botão. E prefere ir na lentidão dos cágados do que apertar o botão e ir. Porque preferiu transformar o mandamento do sábado num pretexto legalista para paralisar a vida, para paralisar todas as coisas, inclusive as ações de misericórdia na existência. Tu podes te ver curado e tu queres ser curado? Se você se vir curado, você ficará curado. Não importa o que aconteça, ainda que seja no dia contrário, no dia de sábado, quando todo mundo venha contra, dizendo, não levanta não, desgraçado. E Jesus escolheu, inclusive, o dia que não se podia curar aqui. Até o anjo vinha na segunda. Mas Jesus escolheu o sábado para curar o cara que não queria sair do lugar, mandar ele carregar o leito e andar. Arromba o sábado, arromba qualquer dia, quebra qualquer dogma, mas levanta, toma o teu leito e anda em nome de Jesus. Eu já falei demais. Se me deixarem, eu vou falar mais 2 horas sobre esse assunto. Não, porque senão eu vou acabar com o programa. E eu já estou vendo ali o Daniel para lá e para cá, já estou vendo os movimentos, assim. Quando os guias começam a fazer assim, ó. É um sinal. É porque o negócio, eles estão começando a se afligir, né? Estão começando a se afligir porque tem mais, e eu estou aqui falando muito. Mas levanta-te. Isso é literalmente. Levanta-te. Toma teu casaco, tua bolsa, tua tiracolo e ora comigo antes de andar.
Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Todo mundo entendeu? Amém. Então não deixe que isso seja um conceito. Transforme isso num bem, numa atitude em relação a qualquer área ou dimensão da sua vida. Por mais que você seja fisicamente saudável, às vezes emocionalmente você não é, psicologicamente você não é, espiritualmente você não é. Todos nós temos milhares de idiosincrasias que a gente não quer nem enxergar. Às vezes a gente diz corpo são, mente sã. Mentira. Eu conheço cada cara com um corpo maravilhoso e a cabeça doidinha por aí. Doida. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado porque a tua graça não tem dia, não tem hora, é todo dia, toda hora. Amém. E aonde quer que tu encontres um ser humano quebrantado e contrito de coração, aí tu vens em socorro de todo aquele que te busca, porque tu não fazes acepção de pessoas. Tu não determinas seletividade na tua graça, ela se esparrama por quem quer e sobre quem quer. Tão somente o indivíduo no seu coração deseje, e até o poder de desejar já é emulação do teu amor em nós, fazendo-nos querer aquilo que pela nossa própria natureza doente, muitas vezes a gente diz que quer, mas tem pavor de desejar e de praticar. Permite que a tua palavra tenha entrado em nós, que o teu Espírito esteja operando em nós e que a tua cura nas áreas todas que necessitemos vá crescendo e progredindo na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E para a glória de Jesus. Amém. Amém. Então, agora, anda. Anda para onde? Gale canto, então anda para o ônibus.